Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A epidemiologista americana Shannon Swan diz em seu livro que o homem atual tem metade da quantidade de espermatozoides que seu avô tinha na mesma idade, podendo cair para zero até 2045. Diz também que a mulher hoje, com 20 anos, é menos fértil do que sua avó era aos 35, além da maior participação no mercado de trabalho, que faz com que engravide menos vezes hoje em dia. O livro é Contagem Regressiva e a pergunta é: seria o progresso pondo em risco o futuro da humanidade? A quantidade de células germinativas vai diminuindo, ou seja, infertilidade, e é cada vez maior. Isso é fruto do artifício, a gente tem que agradecer ao artifício, né? Em primeiro lugar, muito estresse, isso desequilibra o sistema nervoso autônomo e depois desequilibra o funcionamento das glândulas endócrinas e, na sequência, tem sedentarismo, tem alimentação muito fraca e esse conjunto de coisas vai levando a isso. Esse é o processo de degeneração natural da natureza, acelerado pelo artifício. Para mim é uma surpresa, eu não conhecia esse trabalho, mas é fato. As mulheres nascem com 200 a 500 mil óvulos de nascimento, né? Em cada ovulação, no período de vida fértil da mulher, em cada ovulação, um vai ovular, mas uns 1000 vão ser gastos para a produção de hormônios diferentes e tal. Na parte do homem, um homem saudável, nos bons tempos agora não se sabe, mas eram 15 milhões de espermatozoides por mililitro numa ejaculação, que a base era 3 a 5 ml. Isso também está diminuindo. Na clínica diária a gente vê cada vez mais problemas de infertilidade e também se tornou um negócio no artifício, né? Mas tudo isso é o que o racional fala, sempre nos mostrando uma visão macro, né, ao longo do tempo, bem para a gente ver a distância. Muitas civilizações no passado foram extintas, algumas que deixaram registros deponenciais, né, que historiadores, antropólogos estudam e sabem que existiu, e muitas não têm isso, né, e o racional afirma e a gente sabe que teve, né. Esse é o processo de degeneração da espécie, porque isso aqui é uma degeneração, deformação e poluição racional. É um sistema que caiu do mundo racional, fez esse buracão e a gente está aqui sem se conhecer. Agora, com a fase racional, chegou a energia racional na natureza, um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos, e a energia racional materializada em palavras, em letras e mensagens do racional superior. Então, a pessoa tem já o seu pinguim de energia racional na glândula pineal, basta se conectar a essa energia racional e aí vai o processo de subida, de retorno. Mas faltou dizer que os cientistas já faz tempo dizem que o cérebro nosso, na verdade, ele é um escravo das células germinativas, né? As células germinativas são esses óvulos e espermatozoides. Por quê? Porque o DNA corrompe o sistema imunológico para a gente estar bonito e forte aos 20 anos, para ser atrativo sexualmente para o sexo oposto e produzir uma nova geração, ou seja, reprodução. Até os 40, esse sistema imunológico nosso está corrompido pelo DNA também, né? Corrompido não, é subornado, né? Subornado pelo DNA e para cuidar dessa nova geração. E depois dos 40, os cientistas dizem que não tem como explicar porque o corpo todo começa num envelhecimento acelerado, progressivo, e quem não procurar se conhecer, envelhece rápido ou então vai até antes do fim do apito para o chuveiro, né? Dr. Carlos, o livro Universo em Desencanto diz que somos feitos dos restos dos nossos pais, dos avós, dos pais. Quer dizer, então, nessa transformação, nesse nascimento, já nasce mais fraco do que o avô e do que o pai. E o filho vai ser mais fraco ainda do que aquele ser que é o filho hoje. Então o filho do filho vai ser mais fraco ainda. Tem um progresso de degeneração aí. É verdade.
E o racional superior nos faz ver com a mente que isso é real. Porque dentro do artifício é o império das aparências, né? A ilusão burrificando todos, está no primeiro volume. São dos meus versículos favoritos, como diria. Então, o que acontece é que o artifício tem muitos meios de prolongar a vida artificialmente, etc, etc. Enganação. A verdade é esse processo, é que somos feitos dos restos dos nossos antepassados, os quais também dos restos dos anteriores, e isso aí vai produzindo cada vez mais cedo a puberdade e vai trazendo o limite da vida cada vez mais cedo também, e o racional chega a afirmar, vai ter um tempo e que vai viver só até os 25 anos, né? Que é o trabalho dessa epidemiologista Shanna Swan fez, ela é uma prova disso, uma prova científica desse processo. Agora, o artifício continua com o império das aparências. A pessoa que tem que ver com a mente, e isso a leitura do Universo em Desencanto nos faz maravilhosamente. O que nós temos a constatar é que a classe de animal racional chegou ao fim. É isto que o racional superior nos fala, que a partir de 1935 terminaram 3 grandes ciclos, né? O ciclo do pensamento, da fase do pensamento, o ciclo da parte espiritual e o ciclo do animal racional. Então, a partir de 1935, a natureza está determinada a não produzir mais a classe de animal racional. Chegou ao fim, está aí uma comprovação científica, é uma tendência de que o animal racional, a classe de vida, vai ser extinta, né? Por todos esses fatores que nós podemos aí, que serve apenas diria assim, de motivo aparente das coisas, mas a realidade nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Somos feitos dos restos uns dos outros. Não se criam vidas, multiplicam-se as formas de vida. Essa é a questão. Então teremos que entender que a quantidade de vida que aqui está, ela é constante. Não aumenta nem diminui, mas as formas de vida se multiplicam. Então essas formas de vida têm que ser mais fracas. Quanto maior a multiplicação, maior o enfraquecimento. Essa é a lei da natureza. Então, a classe de animal racional está chegando ao fim e está sendo exterminado. Não é o ser humano que está sendo exterminado, é a classe racional de vida, o animal racional. Acabou. Ou seja, ser humano vai continuar em 2 classes, sim, uma subindo, já falamos isso e está escrito no livro, e a outra descendo, e temos que escolher, né? E a degeneração também é uma comprovação, o nosso mestre repetia muito, quando ele dizia assim, somos feitos dos restos dos nossos pais, e depois que nasce, ele apontava assim para o seio, né? E tome mais resto, ou seja, o bebê sendo amamentado pelos restos da mãe. Então, é sempre essa multiplicação de vidas e enfraquecendo, porque a quantidade de vida não aumenta, a quantidade de vida não diminui. É essa que é a constante universal que o racional superior nos fala isso. A promoção da classe de vida é que será feita pela pessoa que vai escolher. Eu posso retornar para a vida espacial ou segue o fator de quem não se conhece, que é a descida de classe, vai continuar um ser humano parasitando a natureza, mas numa classe inferior de vida. A diferença de uma classe inferior para a classe superior está no arbítrio. Desceu de classe, perde o arbítrio, deixa de ser livre pensador, mas continua sendo pensador, e é o que nós vemos muitos bichinhos aí hoje se comportando até às vezes melhor do que muito bicho que se diz ser humano, mas não sabe por que é humano. Então, nossa harmonização agora com a classe inferior é saber que eles já foram da nossa classe de vida. Todos, sem diferença nenhuma. Porque todos nós que estamos aqui no chão, nascemos do chão como um vegetal.
Nós nascemos como vegetal. A classe é de animal, mas nós somos vegetais. Nascemos do meio da terra. Antes disso, éramos habitantes de um mundo superior. Tem toda a história descrita na cultura racional. E é isso que nós precisamos compreender. O ciclo do animal racional terminou a partir de 1935. Está aí um evento científico apontando, mas nós temos essa certeza porque nos é revelada pelo racional superior da Terra. Então, tudo que foi dito, bem explicado direitinho, mencionou tudo. Agora nós estamos nessa fase, realmente. O conhecimento está aí, veio esse conhecimento brilhante para que nós possamos escolher. A escolha agora é sua, é o livre-arbítrio, como você mesmo disse. E as leis naturais da natureza, na sua multiplicação, traz o enfraquecimento. Esse é o progresso artificial. E também quero ressaltar que eu estava ontem estudando um conhecimento do histórico, onde ele menciona que todos agora estão optando para se ligar à energia que está governando a natureza, a energia racional, da fase racional, onde todos vão parar com os gozos materiais e se dedicar e se ligar mais à energia do alto, à energia do primeiro mundo, que é passar a se conhecer. Só um complemento aqui, é que na parte oriental, eles falam que o nosso corpo de energia está justaposto ao corpo de matéria. E que tem um canal central principal que vai até a glândula pineal lá em cima. Mas ele não chega até lá embaixo no primeiro chakra. E tem 2 canais laterais, Ida e Pingala. O canal principal é Sushumna. E os 2 laterais é Ida e Pingala. E esses 2 canais laterais vão fazendo que nem uma cobrinha em volta da coluna e cada um termina do mesmo lado no hemisfério cerebral. Ou seja, eles começam no ovário direito ou nos testículos do lado direito e a mesma coisa do outro lado. Então, o comando da máquina do pensamento e da máquina da imaginação, racionalmente falando, é confirmado com aquilo que a gente falou anteriormente, né? E tem livro que o racional fala do pingo d'água, especificamente do pingo d'água, e ele está relacionando, ele chama de vírus, microvírus em energia, e ele está falando ali do DNA, da sequência do DNA, da arrumação dessa sequência, né, dessa criptografia, que eles agora respeitam o DNA pra caramba na ciência, né? E então, o DNA, o espermatozoide em si está para a mecânica material, o DNA está para a mecânica celeste e na mecânica racional é esse comando de energia para o DNA fazer um aparelho de acordo com a aura de quem vai vir, né? E, finalmente, o racional diz que quem se conhece aceita o bem de si mesmo e renega o mal de si mesmo. E quem não se conhece é o contrário. Como falou agora há pouco o Evandro, o grande desgaste da parte sexual da humanidade também está ajudando esse processo a ser acelerado. O artifício incentiva isso, né? Porque a vida do animal racional é uma vida só, tem que ter prazer, esse hedonismo, e aí não sabe que esse processo de degeneração é acelerado também, coisa que o racional fala, mas sempre diluído na sua obra. Cultura racional, universo em desencanto. É que nem uma bola de neve, né? O processo de extinção, e isto é o fator natural, todo conspira para extinguir essa classe de vida. De todas as formas, artificiais e as naturais. As naturais, bem compreendidas, já explicamos aqui a questão das transformações. E as artificiais são essas que é a parte magnética, que é a parte interessada em coletar essa vida para o seu próprio reinado. Compreender? Porque aí é uma mecânica de jogo de comandos, né? Que a natureza tem os seus comandos. E o comando magnético, interessado em angariar força para o seu próprio reinado, incentiva esse desgaste sexual, todas essas formas que exorbitam e acabam aniquilando a vida do animal racional. Quer dizer, uma bola de neve em tríplice efeito e assim vai multiplicando. E a natureza não negocia os seus direitos, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E quanto mais multiplicar, mais enfraquecido fica, mais degenerado, e não tem escapatória. Ou você, ou eu,
a humanidade aprende que tem uma energia original, não importa como. E depois nós vamos entendendo isso à medida que estudamos a cultura racional. A energia de vida eterna que está em cada ser humano. Não importa a classe de vida, racional ou irracional. Aquela energia está materializada na pineal. O bicho irracional tem pineal também. Então a energia continua lá, mas não tem raciocínio, porque não tem arbítrio, aonde o irracional para de atuar com expansão da liberdade. A classe do animal racional acabou. Acabou, viu, gente? Simplesmente acabou, e está na hora de se conhecer e saber se quer voltar agora ou se quer continuar em transformações em classes inferiores de vida, sabendo que tem um pequeno estágio aí, o interregam, de uma classe de racional para irracional, voltando a lembrar, que é a classe do astral magnético, o astral térreo, que é uma grande hierarquia, né? Egum, Exu, Orixá, essa galera toda, que é o baixo espiritismo, que todo ser humano, a vida do ser humano vai para lá, que não subiu. Então você decide, como eu também, use o seu arbítrio para escolher o que você acha melhor para você, porque Deus veio buscar todos, mas os que não quiser voltar continuam na teima, que o início também foi de teimar, né? Então tá por aí, mais uma chance da pessoa se conhecer, respeitar as leis naturais e acatar o amor de Deus. Voltando finalmente para o início, né? A doutora Shanna Swan, os indianos têm uma conotação de Kundalini, energia vital, que está na base da coluna. Na base da coluna também estão as fábricas de pingo d'água, né? E eles dizem que essa energia vital Kundalini, adormecida nas classes que o ser humano passou ainda de não desperto racionalmente, essa energia Kundalini, dormindo, é uma serpente de energia, né? Como uma mola encolhida, ela mantém o corpo de vida biológico e mantém a mente no encanto, na Maya. Olha só, encanto, Maya, ilusão, né? E a herança do tempo do alfabeto astrológico era o processo de despertar essa Kundalini, blá, blá, blá. As pessoas já conhecem isso, a yoga fala bastante, mas a biopsicoenergética fala que a natureza preparou o ser humano agora para o 3º milênio com uma aparelhagem na coroa, o aparelho sonomedular, para desenvolver mais rápido ainda essa ligação com a eternidade em vida. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo. Conheça o livro Universo e Desencanto, o livro de cultura racional. Muito obrigado e salve.